Olá, gente, tudo bem? Cadê vocês? Onde vocês estão? Primeiro, é um prazer estar com meus lindinhos no domingo, dia de estar em casa descansando, estou aqui com vocês. Então vamos lá, eu estou aqui, vendo aqui. O Wilson já tá entrando, tá? Gente, o doutor Wilson Passos já entrou. Já, estamos aqui, somos Oh, meu pontuais. amor, meu médico lindo. Tem que falar Agora com você. conseguimos. Esse é o problema de paciente, você tem essa mãe de falar que é meu médico. Vocês são médicos de todo mundo. Ué, nós somos de todos. Como é que E aí, como é que tá, estão as coisas por doutor? aí? Tá tudo bem, graças a Deus, né? Só no trabalho, Ótimo, correria. E no tudo em sucesso, né? paz, Porque agora é muito sucesso, graças a Deus. graças a Deus, né? Dentro dessa perspectiva que nós estamos vivenciando hoje, ter um pouco de notoriedade, levando um pouco de coisa realmente boa para as pessoas, faz uma diferença muito grande. Também acho, doutor, faz uma diferença muito grande. Eu sou uma pessoa muito positiva, como o senhor também, espiritualmente até falando, né? Então a gente tem que levar muito amor, muito carinho e muito conhecimento para as pessoas e esclarecimento. É por isso que o senhor está aqui conosco hoje, né, para dar não só o carinho, o amor, o afeto, mas sim esclarecimento para as mulheres que têm problema com baixa autoestima, naquela região que se chama primeiro chakra. Isso eu falo Yara Nárdia. Né? O senhor não usa esse termo, mas eu uso esse termo, né? Que seria a vulva e a vagina. O que o senhor tem a falar É, sobre isso? dentro de uma perspectiva holística, né, em que nós entendemos um pouco da importância desses centros de energia, na verdade o chakra genésico, né, ou o chakra básico, ele também está dentro dessa área que nós trabalhamos mais efetivamente, que é justamente a parte da ginecologia. E hoje, mais especificamente ainda dentro da área da ginecologia regenerativa, funcional e estética que nós vamos apresentar, o que é esse nome enorme aí. Sim. É importante, doutor Wilson Passos, porque eu sei que o senhor é um DR, o senhor é um doutor, mas a gente vai tentar falar na linguagem de A a Z para todos entenderem, tá certo? Eu sei que você vai traduzir maravilhosamente bem. Eu sei que você Eu traduz, sou Iá. ótima tradutora para o senhor. É ótima tradutora. Sabe o Uhum. que é, doutor? Porque eu amo tanto meus inscritos, eu quero sempre muito, muito explicadinho. E como Ah, mulher entendo. empírica que eu sou, né, de estar naquele cuidado, de me preocupar com todos eles, né, eu tenho que estar traduzindo e explicando, porque eles ficam ali na dúvida, mas eu estou aqui para isso, o senhor também está, tá bom? Deixa eu perguntar primeiro, você vai vender a canequinha hoje? Outra coisa, doutor, o pessoal da produção aqui está pedindo para eu agradecer que já chegamos a 8.000 inscritos no Instagram, né? Isso é Ótimo. muito bom, né? Agora, o canal, né, está chegando a quase 300 mil, né, doutor? Que delícia. Meu sonho chegar a esse Nossa, número. e detalhe, o TikTok está chegando quanto, produção? 20 20 mil, mil no TikTok? 30 milhões de visualizações. E 30 milhões de visualizações, doutor? Tem muita gente vendo o senhor? Eu tô ciumenta, eu Nossa, vou ficar ciumenta. não se preocupa não. Deixa eu Ai, perguntar, doutor, o senhor você sabe vai que eu vender a sou uma pessoa canequinha muito... hoje? Aqui a canequinha, meu amor. Olha só a canequinha, ó, pra todo mundo. Eu trouxe a minha hoje, Publicidade ó. aqui, ó, Hoje eu aqui. trouxe a minha também. Ai, eu quero ver, sério. Não é porque eu vou tomar meu cafezinho aqui também. Não, doutor Will, o senhor tem que ter sua foto. Não, essa é minha de estimação. Ah, tá, porque é o seguinte, a minha aqui é o seguinte, não, porque é o seguinte, as pessoas precisam entender que a minha canequinha não é só com as minhas fotos. Eu vou colocar algumas palavras, algumas frases de autoestima, entendeu? Trabalhar a pessoa,
certo? Dar algumas frases assim para dar uma injeção nas pessoas, né? Porque tem gente que não quer só as fotos, mas quer frases, quer algumas coisas diferentes. É isso que eu estou colocando na minha canequinha. E o mais interessante, doutor Wildson, né? Tá chegando a canequinha do chopp. Olha que coisa, falando com o médico falando sobre chopp. Que coisa, hein? Pois é, né? Ai, meu Deus. É tão difícil falar com vocês médicos. Eu não posso saúde. eu não posso vender a canequinha porque canequinha de ginecologista eu não posso colocar um relógio, né? Então vai ficar meio difícil. Uma vulva? Pois é, fica meio difícil. Mas vamos lá, né? É difícil. Mas vamos lá, meu médico lindo. Para mim é o melhor do Centro-Oeste. Eu posso falar e ponto e acabou, né? Então vamos lá, que o médico faz parte da minha equipe, lindo, maravilhoso. Mas antes de começar, ao senhor conversar com meus seguidores, eu gostaria de agradecer todos eles. Eles pedem toda hora beijinho, um abraço, carinho. Então eu vou dar beijo para todo mundo. Então vamos beijar agora. Já beijei todo mundo, já dei abraço em todo mundo, tá bom? No Brasil inteiro e fora do Brasil, porque eu tenho que estar lendo aqui. E hoje eu não quero ficar abaixando aqui, eu tenho que ficar abaixando aqui para ficar lendo. Eu não quero hoje. Eu gostaria de explorar o doutor Wildson Passos, para o doutor Wildson Passos melhorar a autoestima das mulheres no primeiro chakra, que é o que eu falo. Que é o primeiro chakra, o doutor Wildson Passos fala a vulva e vagina. Então, eu gostaria que o senhor levasse informações para as pessoas, o poder que o senhor tem como médico, a parte científica, e ajudá-las em relação a esse sentido, doutor. Perfeito, Yara. E os rapazes também, para dar de presente para as esposas, noivas e namoradas essa cirurgia. Perfeitamente. A proposta, de fato, é nós trabalharmos com as dúvidas referentes às questões que podem causar transtornos ou beneficiar a área genital feminina na hora da relação, na hora do contato mais íntimo com seu parceiro ou com a sua parceira. Então, a nossa proposta é buscar o esclarecimento de dúvidas, caso elas existam e caso haja manifestação por parte dos seus seguidores e das suas seguidoras de todo o Brasil. Mas eu acho interessante... Brasil e uma parte do mundo, viu, doutor Wildson? A gente já está em alguns lugares aí no mundo, viu? Sim. Perfeito. Então, nós gostaríamos de começar essa nossa conversa oferecendo, primeiramente, uma base em torno da qual nós vamos conversar um pouco. Por que eu falei? Bom, primeiramente, a Yara já falou, mas eu vou passar algumas coisinhas a mais. Não é que eu esteja procurando emprego, né? Mas eu vou passar uma parte Você não tem tempo nem de dormir, de tanto lugar que eu trabalho, sério? Isso é verdade. Daí eu vou passar só uma parte do meu currículo, porque é importante que nós ofereçamos uma mensagem da importância do que hoje, infelizmente, ainda muitas pessoas ou muitos colegas ainda não dedicam uma importância tão significativa, né? Então, eu sou ginecologista e obstetra com subespecialização em medicina fetal. E hoje eu sou um dos membros da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO, da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal, sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, sou membro também titular do Brazilian College of Laser Sculpture, aqui de Brasília. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. Sou membro da Associação Brasileira de Cosmetoginecologia. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, quando nós abordamos essa parte ampla, que muitas pessoas conhecem apenas como estética íntima, nós queremos deixar claro que nós não estamos trabalhando só com estética
íntima, que o nosso objetivo não é apenas tornar uma vulva, uma pepeca mais bonitinha, mais jeitosinha, de acordo com alguns parâmetros. Mas nós estamos nos envolvendo dentro de um aspecto mais amplo, aonde nós abordamos não somente a melhora da aparência de muitas genitálias que as mulheres não gostam de olhar, né? Não gostam de olhar para a sua genitália, para a sua vulva. Elas se sentem inibidas, constrangidas, principalmente quando elas comparam essa vulva com o que elas veem na internet. Porque esse é um problema. Eu acho o seguinte, até então, elas fazerem isso com elas é muito doído, mas quando o parceiro começa a falar, aí é que dói mais, né? Sim, é complicado, né? É muito complicado. Então, hoje, nós estamos buscando trabalhar mais especificamente estes problemas. E por que eu falei aquele nome gigantesco na hora que nós começamos a conversar de ginecologia regenerativa, funcional e estética? Porque os procedimentos voltados à área genital, como a labioplastia, a redução dos grandes lábios, a redução do monte de Vênus, o apertamento vaginal, são problemas enfrentados pelas mulheres que não têm um reflexo meramente estético. Tem um reflexo dentro da sua vida sexual, dentro da sua sexualidade. Porque muitos desses problemas causam não só o desconforto da vergonha, mas também dores durante a relação, dificuldade em se sentir confortável, gerando um maior atrito, por exemplo, com os pequenos lábios e causando o desconforto na hora da penetração. Então, hoje, para nós desvincularmos esta necessidade de tratar esses problemas do fator meramente estético, porque quando nós trabalhamos, por exemplo, uma mulher que tem os pequenos lábios grandes, mas que está tendo dor na hora da relação, certamente nós fazemos a cirurgia que vai melhorar não apenas a dor, com a redução, mas vai melhorar esteticamente. Então, é por isso que nós hoje estamos chamando essa parte da ginecologia, que não é uma especialidade, né? Nós não somos especialistas nisso, mas nós estamos chamando de ginecologia regenerativa, porque regenera o tecido, regenera a função e, ao mesmo tempo, melhora esteticamente a aparência da genitália. Doutor Wilson, aqui no meu consultório, com meus inscritos, enfim, elas perguntam bastante que no momento que, vamos fazer de conta, uma vai fazer uma cirurgia com o senhor, 1, 2, 10, 20, 30, 1 milhão, sei lá o quê. Aí vai fazer a redução dos pequenos lábios. Tudo bem, tá? Os pequenos lábios não chegam perto do clitóris, né? Porque tem um clitóris, tem os grandes lábios. Na verdade é o seguinte, tem a vulva, tem os grandes lábios, tem os pequenos lábios e tem o clitóris. Perfeito. Os lábios, eu não estou hoje com a Catarina aqui, né? Eu tinha que estar com a Catarina aqui para estar explicando para a galera, né? Cadê a Catarina? Catarina é importante. Só não me deu a Catarina, né? Então, o que acontece? A pergunta é o que mais eu escuto, doutor, e seria importante se eu passar essa informação para todas as mulheres do Brasil e para as outras que estão aí fora do Brasil, o seguinte, tirando a cirurgia dos pequenos lábios, se o senhor mexe com o clitóris, eu falo clitóris, né, o senhor usa aí a sua parte científica, né, como é falado, tá certo? Se quando vocês mexem ali em cima, que tem muita pele, tem muitos mulheres que tem muita pele ali em cima do clitóris, quando vocês mexem nessa região, literalmente do clitóris, a mulher, ela perde a sensibilidade, ela fica sem sentir o orgasmo? O que o senhor pode responder para nós, mulheres? Então, essa é uma dúvida muito frequente e que realmente preocupa um grande número de mulheres que nos procuram a fim de se submeterem a esse procedimento. Um dos principais, se não o principal órgão do prazer feminino está relacionado ao clitóris.
e também ao conjunto de nervos que hoje nós temos denominado na vagina do ponto G, o tão famoso ponto G, né? Então, quando nós trabalhamos junto aos pequenos lábios, dependendo do tipo de cirurgia, pode haver um comprometimento da sensibilidade do pequeno lábio, uma diminuição em função do corte. E dependendo da técnica cirúrgica utilizada também. Porque quando você faz, por exemplo, uma cirurgia no abdômen, uma cirurgia cesariana, tem um tempo que a mulher passa sem sentir aquela região, porque nós lesamos os nervos naquela região. Mas diminuir a sensibilidade nos pequenos lábios, quando acontece, não significa de modo algum que a mulher não vá sentir o prazer, não vá sentir o orgasmo. Mas a pergunta delas não é em relação ao senhor diminuir os pequenos lábios, não. Não, perfeito, justamente. Os pequenos lábios é uma coisa. Agora, mexer no clitóris, naquela parte do clitóris. Isso. Como é que é o nome ali, cientificamente? No capuz do clítoris. É isso, capuz. É isso mesmo. Isso, entendeu? Perfeito. Então, o que acontece? Espera aí, o pessoal da produção está falando aqui. Vou pegar a Catarina. Olha a Catarina, doutor. Tava com saudade dela? Ela tá aí. Pois é, né? Tá aqui. Estava com saudade da Catarina. Isso. Mais um pouquinho? O pessoal da produção também tá aqui. Então é o seguinte, olha aqui, né? Então aqui tá a nossa Catarina. Nossa Catarina é tão macia, né? Aqui estão os pelinhos, aqui tá a vulva, aqui tá o clitóris, não é isso? Aqui Perfeito. Estão as abertas. Aqui o clitóris, aqui estão os pequenos, os grandes lábios, e aqui estão os pequenos lábios. A preocupação das mulheres, no meu consultório, em palestras, que são muitas mulheres, quando eu dou palestra, 300, 400, 600 mulheres, elas perguntam o seguinte: quando os médicos, que são vocês, caso o senhor, que é o meu parceiro, quando o senhor mexe aqui, ó, o clitóris, tá vendo aqui, eu pegando aqui, puxando ele aqui, ó. Me dói quando você faz isso. Ai, que dor. Ai, então tá bom, só um pouquinho. Eu vou tentar ser... Eu sou muito bruta, né? Eu sou uma pessoa bruta. Ai, meu Deus, eu não dou conta. Eu vou melhorar, um dia eu melhoro. Vou tentar pegar com carinho. Quando o senhor pega assim, né? E o senhor pega aqui, ó. Esse aqui eu já tô massageando, né? Massagem clitoriana, já entra na minha área. Então é o seguinte, quando o senhor corta aqui, eu não sei o que vocês médicos fazem, caso o senhor, entendeu? Elas têm medo, no momento que mexe aqui, você está entendendo? Por quê? Porque o doutor Wilson teve uma paciente minha, que fez uma cirurgia, que eu não vou citar o nome do médico, você está entendendo? E mexeu, que ficou uma bolinha, tirou toda essa pele aqui, ó, tirou toda a pele e ficou uma bolinha. Então, ela tinha dificuldade até para vestir calcinha, calça jeans. Teve dificuldade para sentir o prazer e até outras coisas a mais. É isso que eu gostaria que você estar... Perfeito. Quando você mencionou essa questão, de fato eu comecei de baixo para chegar em cima, porque a dúvida das minhas, elas chegam justamente achando que a redução dos pequenos lábios vai diminuir a sensibilidade de uma maneira geral, né? E eu sempre digo que não é esse o ponto aonde a mulher vai sentir o prazer de estimulação sexual, mas sim no clitóris. Aquela pelezinha que fica sobre o clitóris, que nós chamamos didaticamente, cientificamente, de capuz do clitóris ou prepúcio do clitóris, ela, ao ser mexido somente na pele, não há uma diminuição da sensibilidade, do estímulo durante a relação sexual. Então não há uma necessidade das mulheres se preocuparem de uma maneira geral com relação à redução desta pele. Nós encontramos mais dificuldades como decorrência, a diminuição da sensibilidade como decorrência de lesões no nervo do clitóris, quando nós tentamos reduzir o tamanho dele. Aí sim existe uma maior probabilidade de, lesionando o nervo,
que causa, que transmite essa sensação durante o procedimento, que é uma cirurgia mais delicada e mais complicada. É o momento que o senhor, caso, explica para a paciente quando entra nessa parte aí. Perfeitamente. Porque muitas mulheres... muitas mulheres... Ficar sem gozar é difícil. Ficar sem se muito terrível. Muitas mulheres, elas hoje, em função do uso de anabolizantes, têm desenvolvido muito o tamanho do clitóris. Sim. E chega num ponto em que elas sentem a necessidade de reduzir. Isso. E aí, nesse caso, elas recorrem a um dos tipos de cirurgia íntima, que eu vou falar inclusive essa diferença, que é chamada de clitoroplastia, ou seja, redução do clitóris. E aí sim, nestes casos, o que é diferente da cirurgia para reduzir o capuz, essa capinha que fica em cima do clitóris, né? Então, mexendo nessa capinha, nós não vamos ter um problema com o prazer, ou com o orgasmo. Mas se houver, ao se mexer diretamente no clitóris, uma lesão nesse nervo, isso se torna uma complicação cirúrgica que realmente a mulher corre o risco de não sentir muita coisa depois. Tá. Ainda bem que eu estou explicando isso, porque, olha, sinceramente, é muita mulher perguntando isso para mim. Eu falo, gente, eu não sou ginecologista, quem é o Dr. Wilson Passos? Eu vou botar essa responsabilidade para ele, porque eu não dou conta, viu? Porque essa é uma área muito delicada. Inclusive, você tocou nesse assunto do clitóris, e tem algumas coisas que eu gostaria realmente de esclarecer para as suas seguidoras, né? Que é justamente para as nossas seguidoras. E que nós conversamos, inclusive em um de nossos vídeos, né? Mas que é sempre bom nós tornarmos mais claro. Por quê? Porque quando nós falamos em cirurgia íntima, nós estamos falando num conjunto de procedimentos que envolvem a região genital, que envolve a vulva, que envolve a vagina e, consequentemente, os pequenos lábios, os grandes lábios, o clitóris. Por exemplo, essa cirurgia que nós acabamos de conversar sobre ela, que é a clitoroplastia, seja a redução do clitóris, seja a redução do capuz do clitóris, da pelezinha, que parece a pele do pênis do homem, só que na mulher, cobrindo o clitóris, é um tipo de cirurgia íntima. Quando nós falamos na mais conhecida e na mais procurada cirurgia íntima, que é a labioplastia, ou seja, a redução dos pequenos lábios, também conhecida como ninfoplastia, nós estamos tratando de um tipo de cirurgia íntima. Na verdade, hoje, tem se convencionado chamar a labioplastia de cirurgia íntima, mas ela é, na verdade, um tipo de cirurgia íntima e não apenas um único tipo de cirurgia, né? Na verdade, doutor, assim, interrompendo o senhor só um segundo, essa cirurgia específica, que são várias, como o senhor falou, né? Esse assunto é muito vasto, é muitas coisas que tem que ser falado. Mas, por exemplo, os pequenos lábios que se tornam grandes, né? Os pequenos lábios, esteticamente falando, né? Que é o que deixa as mulheres tristes e o que os homens cobram das mulheres, a beleza, realmente não deixa a vagina tão bonita. Por quê? Sim. Porque é o seguinte, eu conheço milhões de vaginas, né? Igual o senhor, trilhões. O senhor conhece trilhões, né? Eu conheço um milhão, o senhor conhece trilhões. Então é o seguinte, primeiro, vamos começar do início. Nós começamos a falar dos pequenos lábios, depois nós fomos para o clitóris, depois nós fomos, né? Porque tantas perguntas, tantas curiosidades. Mas assim, hoje, século XXI, o porquê que a medicina, vocês médicos, vocês cientistas, sei lá o quê, descobriram essa parte de fazer isso para nós mulheres, esse benefício em relação a nos ajudar, né? Porque aquelas que nascem com os pequenos lábios muito grandes, que
por sinal, tem pacientes aqui que têm mais ou menos desse tamanho aqui os pequenos lábios, né? Esteticamente, visualmente falando, não é bonito. É uma coisa constrangedora. Eu não estou falando nem do clitóris, estou falando dos pequenos lábios, né? Então, assim, eu quero agradecer muito a medicina, né? E também o senhor, todos os médicos e o senhor, de estar nos ajudando a melhorar essa parte esteticamente falando, né? Mas, assim, realmente, isso incomoda muito as mulheres. É o clitóris. Sim. Incomoda? Sim, mas os pequenos lábios que se tornam grandes demais é muito... Não é uma coisa bonita. Eu não vou falar que é, porque não é. Porque eu já vi cirurgias do senhor, né? Inclusive o senhor é o meu ginecologista, né? Que faz uma transformação com a vagina, que a vagina fica, parece com a vagina de recém-nascida. Desculpa. Tem noção. Eu sou faz milagre, né? Mas, enfim, é a medicina, né? Eu não vou discutir com isso, né? Quer dizer, a vagina está lá escura, porque depois dos 30, 40, ela começa a ficar escura, o senhor consegue fazer a priquitinha ficar toda rosa, toda clarinha. O senhor consegue fazer... Dentro das possibilidades, uma né? vagina de menininha de 5 anos, 6 anos. Vamos lá, então, começando com a sua primeira proposta de pergunta, né? Realmente, muitas mulheres... Eu vou tentar lembrar de todas, senão tu vai me lembrando aí. Então, o que acontece? Ajuda aí. O fator genético é o principal fator que determina o aumento desses pequenos lábios, principalmente após a adolescência. Então, quando a mulher começa a ter os estímulos dos hormônios sexuais provenientes dos ovários, o estrogênio, a progesterona, e começa todo o desenvolvimento daquele caractere sexual secundário, ou seja, o desenvolvimento das mamas, dos pelos pubianos e também da vulva, dos pequenos e dos grandes lábios. Ela sai do estágio de menina, vai para o estágio de mulher. Nesse processo, o fator genético tem uma importância muito grande, que pode determinar este aumento dos pequenos lábios, que se torna um incômodo para muitas mulheres. Muitas mulheres realmente não gostam de ficar nuas na frente do espelho, ou pegar um espelhinho para dar uma olhada na sua vulva, porque o aspecto que elas observam não lhes agrada aos olhos, né? Agora, tem outros fatores também que podem causar isso. Vulgarmente falando, parece um couve-flor, é isso? Como é que chama aquela planta, aquela verdura? Couve-flor. Isso aí mesmo, mas pai. Isso. Mas tem outras coisas que podem determinar num determinado estágio da vida da mulher esse aumento. Por exemplo, traumas. Nessa região, uma pancada, uma batida, pode causar esse aumento. O próprio parto normal pode levar a lesões que geram um aumento, produzindo uma diferença entre um lado e outro. Algumas cirurgias também, até as labioplastias, quando não são feitas adequadamente, podem causar essa alteração, que no princípio poderia até ser normal, mas depois de uma cirurgia ficar um lado diferente do outro. Então, são vários os fatores que provocam isso que comumente é chamado de uma vulva em couve-flor, e tem vários nomes até constrangedores para nós falarmos, né? Agora, uma coisa que eu acho importante e interessante falar é que justamente é um aspecto estético que incomoda muitas mulheres que nos procuram, sim, né? Mas o que elas não sabem, talvez, é que não existe uma vulva padrão, né? Não existe uma vulva que a gente chame de normal, porque cada mulher tem a sua. E o que nos leva a receber essas mulheres, como você falou, a desenvolver técnicas para melhorar a estética, fazer uma plástica naquela região que incomoda, é justamente o desconforto da mulher ao olhar a sua vulva. Quando ela chega no nosso consultório, nós deixamos bem claro que o desconforto dela, o constrangimento dela é tranquilo no sentido de nós vamos ajudar a resolver.
mas que ela entenda que aquela alteração que ela acha que existe, na verdade, se trata de uma característica dela, de um aspecto que é relativo ao corpo dela, mas que não necessariamente é algo anormal. É algo que a incomoda esteticamente, que a constrange quando tira a roupa, que ela não gosta de olhar, mas que não se trata de algo anormal, de algo fora do que é esperado para qualquer mulher. Todas as mulheres têm as suas próprias características, todas as mulheres têm, se não tiver nenhuma anormalidade genética, né, cada mulher tem uma vulva que é característico dela, com determinadas alterações, digamos assim, produzidas pelo próprio ambiente, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre a questão do parto, né, os partos normais podem gerar uma frouxidão na vagina. E aí já não é uma coisa normal, porque interfere na questão da relação sexual. E aí nós precisamos intervir. O que você falou com relação à coloração. Tem muitas mulheres que, em função de uma série de fatores, dentre elas a obesidade, o uso de lâminas para se depilar, o uso de cera para se depilar, o sol que toma na praia, né? Às vezes. Pois é, né? Então tudo isso pode causar um escurecimento da região íntima. E aí sim, essa alteração externa que é causada por diversos fatores, nós podemos entender como algo não natural, né? E aí intervirmos mais especificamente para resolver essa questão. Clareamento que nós podemos fazer. Não é uma coisa que é preciso deixar bem claro é que os procedimentos médicos não são procedimentos de esteticistas, né, Yara? Então, assim, porque assim, tem muitas... Eu não gosto nem de comentar, mas se você quer comentar... Pois é. Porque... Não, justamente, porque muitas mulheres procuram as esteticistas para utilizar instrumentos, para utilizar determinados métodos que são menos efetivos que o método utilizado pelos médicos. Por que eu digo isso? Porque não é um único o fator que gera o escurecimento da região genital. Então, só fazer um procedimento para clarear não significa que a pessoa vá ter a resolução daquele problema por um tempo prolongado. Por quê? Porque se ela não recebe a orientação da necessidade de usar roupas menos justas, de diminuir o peso, conversando com o nutricionista, de alterar a forma como ela se depila, usando um laser, usando uma luz pulsada, o problema vai continuar existindo, mesmo que ela trate com outras pessoas. O doutor Wilson Passos, o senhor sabe que sou muito autêntica, né? Então vamos falar. Perfeito. Cada macaco no seu galho, né? Cada quadrado no seu quadrado, pelo amor de Deus. Não, assim... Com o seu profissional, porque... Não, perfeito. É uma coisa assim que eu não gosto de discutir. Eu tenho um senhor na minha equipe, eu tenho outros médicos na minha equipe, mas não todos fazendo profissão de ninguém, como o senhor também não, o senhor está explicando. Mas acho que hoje em dia está muito misturado. O pessoal está fazendo muita suruba nas profissões, entendeu? Sim. E essa suruba está complicado. Né? Perfeito. Um dia desse aqui, veio uma pessoa aqui no meu consultório, a pessoa é massagista, e está aplicando botox. Eu perguntei para ela se ela é doida. Então, eu também... Assim, você é terapeuta, você está perguntando se eu sou doida. Tu é doida, cara. É normal uma coisa dessa. Tá uma boa. Eu também não tenho absolutamente nada contra, né, o trabalho de outros profissionais. Eu não tenho nada contra. Só que realmente nós precisamos... Para nós tratarmos determinados problemas, e eu falo isso justamente pela minha experiência, não dá para nós
abordarmos simplesmente com uma técnica, com um instrumento, se não houver uma orientação. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, ela não vai ter o problema dela resolvido simplesmente com um clareamento. A gente vai ter que tratar o diabetes, né? Então, Doutor, eu sempre falo com meus inscritos. Quando eles me fazem perguntas, eu falo assim, olha, essa pergunta, primeira coisa, procura o seu médico. Depois que o seu médico resolver o que ele falar, eu entro. Você está me entendendo? Ah, porque você respeita. Não é porque eu respeito, é a realidade. Você tem que ter um caminho, né? Esse caminho é esse. Você procura o médico vai te falar e pronto, sim, acabou. E o que ele decidir, está decidido. Sendo que a gente respeita a profissão de todo mundo, como nós estamos perfeitamente. falando aqui, né? Mas é o que o senhor está explicando. Imagina uma pessoa de diabetes. O diabetes, aí só vai lá e passa um procedimento, uma coisa para fazer com a vulva. Aí vai ter uma reação. O senhor é médico, Sim, vai ser assim, ó. O senhor como médico vai ser assim, ó. Puf. Gostou do puf? Bem rápido. com sonoplastia é bem interessante. Né? Aí se vai no outro, sei lá, essa função que o senhor terminou de falar, não sei se a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa que, se der alguma coisa errada, eu não sei, porque eu também não entendo, não posso falar, mas se vai ser tão Uhum, rápido quando o médico está ali naquele momento. Eu para sim. mim, entendeu? A visão que eu tenho de vocês médicos, com muito estudo, com muita instrução que vocês têm, entendeu? É para justamente ajudar mesmo, literalmente, naquele momento ali que nós precisamos ali, em todos os momentos e ficar extremamente Sim. seguro. Essa é a minha opinião. Não, tanto é, Yara, que na minha equipe eu tenho esteticistas porque eu não faço um procedimento. Tem procedimentos que realmente eu não faço. Mas a E visão delas, médica. tudo bem. Isso, perfeito. Então, assim, a visão médica associado aos profissionais que estão com você faz diferença, né? Então, assim, com a minha equipe, eu faço essa educação para que elas prestem atenção nesse tipo de abordagem, como, por exemplo, nós falamos sobre o clareamento, para que nós tenhamos um trabalho mais efetivo dentro de uma área que é extremamente delicada. Né? Que Porque nós quanto. estamos mexendo com vidas, né, doutor? Sim, Com a baixa perfeitamente. autoestima, com a autoestima, então é vidas, é muita Perfeitamente. responsabilidade. Então, É assim, não por isso que o senhor adianta. está comigo e o senhor está sendo entrevistado aqui pela Yara Nádia, né? Por isso que o senhor Sim. está na minha equipe. Porque o senhor, Então, além por do mais, é exemplo, muito perfeccionista, viu? eu sou chato. É outro nome para O senhor é chato. chato. O senhor tem toque. É. Mas Então, aguarde esse assim, seu toque, viu? Porque é, quando, quem faz tudo bem feito é o senhor. então, quando eu falo isso, é porque eu faço uma abordagem dentro de um ponto de vista de harmonização. Né? Então, não adianta nós reduzirmos os pequenos lábios de uma paciente se nós não olharmos o todo. Porque depois que Sim. nós diminuímos os pequenos lábios, outras coisas vão se realçar. E se nós não abordarmos tudo de uma maneira geral, a aparência que a mulher vai ter ao final talvez não seja aquela com a qual ela realmente se sinta bem. Se você diminui os pequenos lábios, mas tem os grandes lábios flácidos, quando Entendi. Não, então não, assim, é feio, é feio, é feio, é feio. pois é, então Eu nós acho feio. precisamos Primeiro porque trabalhar. os grandes lábios flácidos, eu não acho, eu, Yara Nádia, eu não acho legal, não é o senhor que está falando, o senhor que está falando. Eu Perfeito. também acho muito feio, porque eu vejo muita piquitinha também, entendeu? Escura. Tem mulheres que Sim, são morenas claras que a vagina está extremamente escura. Você está entendendo? Então, eu não acho bonito. Eu acho sim, assim, como o caso do senhor, o senhor consegue colocar a vulva, né? Toda a vulva da mesma cor da pele da pessoa, né? Do rosto, né? Então, a minha vulva está na cor escura. O senhor consegue colocar na tonalidade da minha pele. Todinha, fica toda certinha. Eu acho bonito. sim, Eu não vou achar bonito. Eu sou muito sincera, sou muito autêntica. Quem está me ouvindo aí, eu não vou falar que pega uma vagina que está ali uma morena clara, a
pessoa e a vagina está escura. Eu não acho bonito. Sim, eu entendo. Sim, justamente. Então, assim, quando nós vemos uma genitália que tem alguma dificuldade na área sexual, que a mulher está com queixas na área sexual, nós não devemos abordar simplesmente de uma única forma. Nós precisamos olhar o conjunto. É por isso que nós temos a designação de harmonização íntima, que a gente pode comparar, por exemplo, com a harmonização facial. A harmonização facial não significa só aplicar um botox, não significa aplicar só um preenchimento, mas é um conjunto. E da mesma forma, na genitália, se eu fizer só uma cirurgia para diminuir os pequenos lábios, mas eu negligencio, né? Eu não ofereço a opção da pessoa tratar os grandes lábios que estão flácidos, ou a vulva, a coxa, a parte interna da coxa que está escura, eu não vou estar desempenhando o meu papel em termos de regenerar o que a está incomodando, mas também melhorar esteticamente o quadro que eu estou visualizando. É lógico que cada pessoa tem uma preferência, pode ser que aquilo não a incomode, então nós não tratamos. O nosso objetivo é sempre oferecer uma visão técnica, médica, dentro de um padrão estético que talvez a pessoa não tenha percebido e ache interessante a nossa posição. Mas não significa que a nossa posição esteja em conformidade com o que a pessoa acha do seu próprio corpo. Se aquilo não a incomoda, não adianta insistir e não adianta mexer. Eu sou muito autêntica com minhas pacientes, entendeu? Quando eu olho a periquitinha delas e acho bonita, eu falo bonito. Quando tá feio, eu falo, tá feio, mas se você não quiser aceitar, o problema é seu. Eu falo, perfeito. Manda pra mim. Porque a minha terapia é do tamanho. Aham. Doutor Wilson, tá aqui o pessoal da produção falando que tá no encerramento, mas doutor Wilson, eu vou falar uma coisa pro senhor aqui. Essa cirurgia que o senhor faz, que é das milhões que o senhor ajuda as mulheres nessa região, enfim, como ginecologista, o nome já fala, né? Ginecologista. O que é um ginecologista? Para mim é tudo, né? É tudo. Todos os médicos, para mim, são fodões, são maravilhosos, mas ginecologista é o top de linha. Então é o seguinte, nós falamos um pouquinho hoje na live, já falamos, começamos a falar no meu canal, mas nós vamos ver no meu canal, como na próxima live que eu vou ter com o senhor, meninas, ele vai falar da melhor parte, doutor Wilson. Qual é? O senhor falou do clareamento, o senhor falou dos pequenos lábios, o senhor falou da virilha escura, até da coxa, né? Porque tem muitas vezes que vai até a coxa ali escura. Mas a parte de dentro, o senhor mexe, que é o laser, o senhor não está entendendo. Então, vou deixar o pessoal aí em casa com a pulga, não, com carrapato atrás da orelha, que a próxima live que nós vamos falar vai ser sobre isso, que é a parte que eu mais gosto. Entendeu? Perfeito. Assim, que arrebenta, assim, eu sei que todas que o senhor faz é top de linha, mas essa em relação ao laser, na parte de dentro ali, que é o caso, o pompoarista, que sou eu que sou uma pompoarista, além de ensinar, eu sou uma pompoarista, e o senhor sabe muito bem disso, né? Porque o senhor já me examinou, né? E nós trabalhamos anéis. Gente, ela aperta. Né? Ela aperta. Aperta muito, né? Quase arranquei o seu dedo, né, doutor Wilson? Mas é isso aí, pompoarista é isso aí. Então é o seguinte, gente, na próxima live com o nosso médico, que é o doutor Wilson Passos, ele vai falar sobre esse assunto, certo? Sobre o laser, e vai ser muito bom. E o seguinte, perguntas para ele. Quem que tiver interessado no Dr. Wilson vai ter todas as informações dele. Por quê? Porque ele faz parte da minha equipe. Então, ele está sendo entrevistado pela Yara Nárdia e é sempre assim, tá? Ele faz parte da minha equipe e é entrevistado. Não só no meu canal, como no TikTok, que ele está indo para o TikTok também, e como no Instagram. Então, qualquer curiosidade, pode entrar lá no meu... Toda a minha rede social tem os dados do Dr. Wilson Passos. Com certeza o pessoal da produção também vai colocar aqui, porque
porque ele, como entrevistado, eu posso colocar o que eu quiser no meu canal. Tá bom, doutor? O senhor quer mandar algum recado para as meninas que estão Não, eu não sei se teve. também? Eu não sei se teve alguma pergunta, alguma coisa, alguma dúvida, Mas ou não tem doutor tempo. Wilson, tanta pergunta aqui que eu nem estou olhando aqui para baixo. Porque se eu olhar aqui para baixo, não vai entender. Eu não consigo falar com o senhor. Sabe uma boa? Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Não dá. É muitas perguntas, entendeu? Então, eu só estou focado. Você vê que eu só estou olhando para o senhor. Não, perfeito. Tá? Não se preocupa que na próxima live, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o pessoal da produção me ajudar, porque eu tenho que falar com o senhor. Tem mais 2 câmeras aqui me filmando, né? Porque o pessoal da produção está fazendo alguma coisa que eu não vou entender no futuro, que eles entendem, né? E fora 2 celulares, esse aqui que está na minha mão e o outro, para escutar as pessoas falarem e fazerem perguntas. Então, eles vão me ajudar, porque é muita coisa, tá certo? O importante é o que o senhor conseguiu passar, o esclarecimento para muitas mulheres elas entenderem a importância do cuidado, do amor próprio, de se cuidar, Perfeito. da saúde, e que tem médicos Sim. maravilhosos, mas o meu é o melhor. Essa é uma mensagem que eu também gostaria de deixar, porque os problemas que nós tratamos na área genital feminina trazem muito constrangimento, que muitas mulheres não conversam nem com as próprias amigas, com os familiares, e que trazem essas dificuldades para nós. O que eu quero deixar bem claro é que nós não trabalhamos apenas com estética. A cirurgia íntima, ela não visa apenas deixar a vagina, a vulva, bonitinha, mas tratar esse desconforto psicológico, visual, que constrange as mulheres, que gera dor na hora da relação, e não simplesmente diminuir os grandes lábios para deixar a vulva bonita. Sim, nós fazemos isso. Sim, nós fazemos isso, né? Mas existe uma série de problemas que a cirurgia íntima, a labioplastia, a clitoroplastia, o aumento dos grandes lábios trata, principalmente, como você colocou, com relação à autoestima. E este é um fator que não pode ser desconsiderado na vida da mulher, porque isto atrapalha e muito a vida do casal. A mulher não deve descuidar-se daquilo que incomoda em si. Não necessariamente porque o parceiro quer, mas porque aquilo a está dificultando em se liberar, em se mostrar, em se soltar junto ao relacionamento. Então, a cirurgia íntima, ela tem uma finalidade que é devolver esta liberdade, devolver esta função e não simplesmente deixar aquela região bonitinha. Deixa, mas não é esse o único objetivo. São vários objetivos, né, doutor? Perfeitamente. Estão perguntando aqui, estão insistindo muito, aí eu vou resolver responder uma das perguntas, que são várias. Mas estão insistindo demais. A recuperação, doutor, leva quanto tempo, por favor? Dependendo do tipo de cirurgia, ela pode levar poucos dias até 1, 2 semanas. Cirurgias mais simples, como a labioplastia, até 3 dias a pessoa já está melhor. Não é que esteja cicatrizado, sem dor, mas aquele desconforto maior com 3 dias já está amenizado. Mas tem outras cirurgias maiores. Tá, as menores com 3 dias, as que levam mais coisinhas demoram mais um pouquinho. Mas essas de 3 dias, para melhorar e ter o hábito sexual, pode ter? Não. De 30 a 45 dias sem atividade sexual com a penetração. Isso é importante. Então, perfeitamente. O cara vai ter que só ir na punheta, tá certo? Entendi. Ou usar outros recursos, né? O importante é ter a priquitinha novinha, bonitinha, sem sentir dor, com prazer, linda e maravilhosa. Porque não é só, como o senhor falou, não é só beleza, é a dor que causa também ali na vagina e na vulva, né? Mas tem pessoas que não esperam, né? Que não querem esperar os 45 dias. E aí dá problema pra gente. Não tem que esperar não. Esse lado eu resolvo. O senhor resolve o outro, eu resolvo esse outro lado.
Fala para os homens bater uma punhetinha, resolve o problema, vai estragar a mulher, uai, coisa sem noção. O senhor vai lá com todo cuidado e arruma, o cara vai lá e estraga. Gente, Pois é, né? doutor Wilson, muito obrigada. O senhor é Valeu. maravilhoso por estar aqui conosco no meu Instagram, certo? Daqui a pouco está jogando aí no Facebook, para toda a rede social. E, com certeza, mas vai ter outra live. Nós vamos falar, que eu tô louca para falar lá do laser, entendeu? Agora eu vou ficar apertadinho para gozar mais. Ai, que delícia! Gozar é bom demais, entendeu? Então, um abraço e muito obrigado por você estar conosco. Um abraço a todas também. Tá? Não quer falar mais nada? Que timidez é essa? Não, na verdade, o que nós tínhamos para colocar, nós colocamos, né? Ficou meio feio essa frase, né? O que a gente tinha para colocar, o que nós tínhamos para colocar, nós já colocamos. É meio estranho, mas tudo bem. Não ficou feio, não. Estou na minha área, estou na minha área. Colocar e tirar. Mas, colocar e tirar. mas assim, no caso é esse, ou é outro. esse é um assunto. Hoje nós fizemos uma abordagem mais genérica, né? Tentando esclarecer que cirurgia íntima não é uma única coisa e que ela não é simplesmente estética, mas adentrar nas características das várias cirurgias que existem nessa parte, né? No que toca à cirurgia íntima, serão assuntos interessantes que nós poderemos abordar, né? É tanta coisa, né, doutor? Muita coisa. É muita coisa. A gente pode ajudar muita gente, é muita informação. Sim. Se a gente parar para pensar, o senhor ficava aqui falando 10 horas, eu também, mas nós não podemos. Então, pois é. Coração, um beijo. Alma, e muito obrigado por o senhor ter participado dessa live. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, vamos lá, continuar aqui. Vamos lá, solicitação de... Ai, vamos lá, de novo. Boa noite, povo, boa noite. Deixa eu ver aqui. Nossa. É muita gente, gente. Espera só um pouquinho. Saiu. Oi, querida. Oi, querido. Rorô. Não tem como falar, né? Gustavo, boa noite. Gustavo, você está falando que me amo? Te amo também. Sem problema. Eu amo todo mundo. Né? O que mais? Ó, que não está subindo mais, pessoal da produção. Acabou? Então, vamos lá. Gente, é o seguinte. Quem quer um beijinho, pede agora. Quem quer abraço, eu estou aqui abraçando, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem com a Yara Nárdia. Muito obrigada por vocês existirem na minha vida, tá bom? E essa Yara Nárdia vai ser assim para sempre, porque eu sou muito autêntica, sou muito verdadeira e simples assim. É o meu lema, simples assim. Inclusive, eu tenho uma novidade para vocês. O meu livro está sendo lançado e o final do meu livro, a última frase, simples assim. Só um pouquinho. O que você quer aqui? Olha só, gente. O pessoal da produção está colocando aqui para eu falar que eu vou abrir meu sex shopping no final do mês agora, viu? Meu sex shopping online. Que delícia, hein?